Ok, estamos de volta aqui com o Frente a Frente de hoje, conversando com o Dr. Omar Abunjanra, ele que é presidente da Unimed Brasil, está visitando aqui a Paraíba, está acompanhando essa celebração aí dos 50 anos da Unimed João Pessoa e está aqui conosco no Frente a Frente e agora divide aqui esse bate-papo com o Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, que está aqui conosco. Dr. Walter, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui também. O senhor já recebeu boa nota a Unimed João Pessoa aqui do Dr. Omar, viu? Joia. Cheguei agora, não acompanhei, mas o Omar é um parceiro e tem ciência de que a gente está tentando fazer o melhor aqui pela Unimed João Pessoa, que representa um segmento da Unimed Brasil. Então, que é para a gente entender, a gente acha que é uma empresa só, a Unimed toda no Brasil, e a estrutura não é bem essa, né? Temos 4 representações nacionalmente falando, que é a Unimed Seguros, o Conselho Nacional de Unimed, que é a CNU, a Unimed Brasil e as participações. Cada uma tem uma função. As singulares da Unimed João Pessoa, por exemplo, aqui na Paraíba, Campina, Cajazeira, etc., elas estão filiadas à Federação Paraíba, que são filiadas à Unimed Brasil. Então, a Unimed Brasil não só dá suporte técnico de orientação em uma série de áreas importantes, estratégicas, de marketing, como também de controle de indicadores e garantidores para a gente estar realmente para a empresa ficar sustentável e saudável. E ela integra essas relações, ela regula, ou seja, se o indivíduo hoje quer ser atendido lá na ponta lá do Acre, ou Rio Grande do Sul, ou Roraima, ele vai ser atendido na Unimed. E tem sempre uma Unimed ao seu lado, que tem uma rede credenciada, estrutura e médico credenciado para ser atendido pelo plano. Essa é a grande vantagem, que é um sistema, diria assim, nacional, de extrema eficiência e abrangência. Para isso, são várias empresas, várias CNPJs que precisam ter suas, digamos assim, suas prestações de contas, demonstrativos contábeis e financeiros regulares, mensais, submetidos à Assembleia. Por isso que é uma empresa que tem um CNPJ próprio, cada singular, mas elas são interligadas numa grande rede da Unimed. Então, o indivíduo tem uma garantia de uma assistência nacional, naturalmente, que precisa de um processo, à medida que uma Unimed de Brasília ou de outro lugar vem se operar em João Pessoa, esse processo tramita como em qualquer empresa, é um processo natural, mas sabendo que ele tem assistência em qualquer lugar do país. Para o usuário é importante isso, ele saber que está assegurado. É o mesmo sistema com múltiplas ilhas. Então, essas ilhas de assistência formam aí uma capilaridade do sistema Unimed, que representa hoje 18 milhões de usuários. 37% do market share no Brasil, ou seja, o mercado de plano de saúde do Brasil representa 37%. A Unimed foi fundamental, agora que até o nosso presidente aqui também pode dar uma opinião bacana sobre isso aí, do papel da Unimed Brasil na Covid. Como a Unimed do Brasil, todas as nossas singulares, 150 hospitais, só de rede própria, fora os credenciados, esse volume de atendimento que nós tivemos, assim, como facilitou e evitou o colapso do SUS. E o doutor Omar acabou de anunciar aqui no bloco anterior de que há, por parte da Unimed, a intenção de fazer ali uma expansão, que não acabou ainda a guerra contra a Covid, está acabando, mas uma expansão do pós-Covid para tratar dos pacientes que com alguma sequela ou com algum problema saiu aí da Covid. Vai ter aqui na Paraíba também. Nós já não só nos antecipamos a esse fato, como o Espaço Vida foi criado com essa, que foi inaugurada há 6, 8 meses, criado sob essa ótica de já para servir antecipação ao processo de reabilitação que foi originado pela necessidade ampliada, né, de reabilitação psicomotora, sobretudo os aspectos de doenças mentais, mas também motor e respiratório, dos pacientes pós-Covid. Então, nós temos doenças renais, pulmonares, cardíacas, doenças neurológicas, musculoesqueléticas e, sobretudo, mentais, hoje, em grande amplitude, em função do quê? Do estresse que houve, chama-se estresse pós-trauma, de toda a exposição ao Covid, de lesão orgânica, a repercussão psíquica, não só para quem adoeceu, mas para quem não adoeceu, mas ficou na expectativa de perda de um ente querido ou de até adoecer e estar inseguro em função do que iria acontecer no futuro. Então, essa reabilitação psicomotora, o Espaço Vida, o nome diz, é para o quê? Promover saúde. Então, e reabilitar os pacientes pós-Covid. Você chega no momento aqui que eu estava puxando com o doutor Omar, agora para o olhar dos médicos cooperados da Unimed. Por que é bom ser médico da Unimed? Qual é o retorno? Eu perguntava ao doutor Omar de uma visão nacional em relação a isso. Doutor Walter, que agora está como gestor da Unimed, mas naturalmente atuou aí como médico do batente mesmo, diretamente. Doutor Omar, os médicos cooperados da Unimed, por que eles devem, enfim, sentir orgulho, satisfação de poder estar na Unimed e prestar esse serviço? Bom, primeiramente porque é uma empresa de médicos, feita por médicos.
E eles têm um envolvimento como cooperados com os benefícios que a cooperativa oferece. É o treinamento, é o investimento em educação, em saúde, ele se sentindo parte das decisões que devam ser tomadas. Ele não é subordinado, ele faz parte. E existem, com as regras das cooperativas, existem reuniões, existem assembleias, as decisões são coletivas. Então, eu acho que as cooperativas médicas aqui no Brasil, elas são o último bastião de trabalho adequado para o médico. Não é? Eu vou complementar, acho que o presidente já foi muito elucidativo, eu vou complementar o seguinte: esse ano, por exemplo, em 2020, primeiro ano nosso de gestão, e a Assembleia foi em março de 2021, nós fizemos a primeira distribuição de sobra dos 50 anos da Unimed João Pessoa. Então, você para o povo que está em casa entender, o que é isso? O que é isso? É você como sócio, se deu lucro, você reparte lucro. Você não só reparte prejuízo. Então, havia um hábito inicial de que, se havia algum lucro, você distribuía. Então, a cooperativa, diferente das empresas de saúde, a empresa de saúde é focada em quê? Em resultado financeiro. A cooperativa não. Ela é focada, primeiro, na assistência de qualidade, porque tem propósito envolvido, tem valor agregado, na oferta de ambientes de trabalho seguros, na autonomia do exercício da medicina e da assistência à saúde pelo nosso cooperado. Por quê? Porque não há intervenção para combo de consumo. A gente trabalha para aquilo com pertinência, com o que é importante, o que é o melhor para o paciente, sem exposição. Esse é o grande exemplo. E focado em promoção em saúde e em melhoria de qualidade de assistência. E se nesse final, com a empresa sustentável, e a gente distribuindo o serviço, porque não tem foco de lucro, a gente tem que distribuir o lucro. Você ainda tem um resíduo de operação que permite fazer uma distribuição adicional, você faz e contempla o dono. Então, o médico, além de ter o que o professor Amarra falou, ser dono, poder hoje estar na condição de eleitor e amanhã ser o presidente, cada um tem direito a um voto só, tá? Se reunir em assembleia e ter decisões colegiadas, ser uma trincheira de resistência do exercício ético da medicina, da assistência de qualidade, com princípio, com valor. Ele ainda faz parte do resultado operacional e não é subjugado para realizar nenhum procedimento em função de consumo. Ele tem liberdade para atuar com a sua consciência. Eu acho que essa é a grande diferença. E está protegido por uma rede que está em todo o país, que atende hoje 18 milhões de usuários. Por isso 50 anos, por exemplo, no caso aqui da Paraíba, porque a Unimed mais antiga é a de... Santos. De que ano? 1967. 1967. Ou seja, por isso esse tempo todo, essas décadas todas em atuação no Brasil? Nós temos hoje quase 27 Unimed fazendo 50 anos, né, presidente? 37. 37. Ou seja, é um sistema a ser, digamos assim, cortejado e parabenizado. Por quê? Começou lá atrás, em 50 anos, alguns médicos, o próprio Urquiza, né, que é um médico paraibano, participou desse processo de fundação, do modelo em que médicos se unem para oferecer mais a melhor qualidade de assistência, sem perder o controle da autonomia da assistência e se comportando como dono. Então, em tese, todos têm a oportunidade de galgar qualquer um dos cargos e, além disso, deve ter uma postura frente ao usuário, que é o nosso patrão, que o usuário é quem comanda, que o usuário é o foco da nossa atenção, é o alvo de toda a nossa atenção e é a razão pela qual nós existimos. Como diz a Adib Jatene, o médico, a profissão não foi feita para o médico é só um agente de saúde, a profissão foi feita para o paciente. Então, nós temos essa visão. E o médico que inserido nesse projeto, ele tem a liberdade de se comportar como médico na sua plenitude. Doutor Amar, quer complementar? Não, eu acho que o doutor Walter colocou muito bem. Eu acho fundamental essa consciência do nosso médico e do nosso cliente de que a prática médica, a ética é o mais importante e o conhecimento. Eu gostaria de aproveitar um momento, que eu não falei no começo, o Sistema Unimed, nós temos uma faculdade Unimed e uma fundação Unimed, que é a mantenedora da faculdade, onde a gente desenvolve vários cursos de formação para os nossos funcionários, né, nos vários segmentos, e para os nossos médicos, sempre buscando aprimorar o atendimento ao usuário e a assistência médica aos nossos pacientes também. Existe uma cobrança, aí pergunto para ambos, existe uma cobrança para que funcionários da Unimed no país como um todo tenham a mesma capacidade de
de relação humanizada, de tratamento humanizado. A gente, de certa forma, encontra um certo padrão, quando a gente encontra ali um funcionário, ou um médico, ou um profissional de saúde, ou um funcionário mesmo da área de atendimento da Unimed no Brasil, que é um tanto quanto destoa da boa relação. Ele, enfim, é um funcionário que a Unimed olha para ele para poder afastá-lo. Existe um processo de padronização nesse sentimento? Nas várias unidades nossas há um estímulo para os nossos funcionários buscarem o melhor conhecimento, o aprimoramento no seu trabalho. Isso, sem dúvida, acontece individualmente em cada unidade ou quando precisa usar os recursos do sistema estadual ou nacional. Isso é feito. Agora, não há necessariamente uma padronização por conta daquilo que eu coloquei anteriormente, da diversidade do nosso país. Nosso país é muito extenso. E claro, existem princípios básicos que isso não se discute, mas existem coisas regionais que a gente deve e faz respeitar. Eu complementaria que foi perfeito aí o posicionamento do nosso presidente, que existe um aspecto que a gente tem dois desafios gigantes em gestão de pessoas. Primeiro é você ter uma homogeneidade, você ter integração, você ter complementariedade das competências, sinergia entre áreas afins. Então, esse é um princípio de quê? De cultura organizacional. Então, cultura não se muda da noite para o dia. E você ter uma cultura homogênea demanda um tempo. Então, às vezes tem troca de peças, certo? Pessoas são repostas, mudanças ali de players aí, para que haja um entendimento de que há uma nova cultura sendo proposta, que o foco é humanização e assistência de excelência, ética acima de tudo e o foco no paciente, na melhor experiência possível. Então, isso é um dado. Um outro dado é o seguinte, quando você prepara o usuário, o colaborador hoje, deixa o colaborador, digamos assim, no nível de qualificação alta, você tem outra dificuldade ainda maior, reter o talento. Porque há uma caça de talentos aí, hoje, sobretudo, hoje a gestão é toda baseada em dados, ninguém faz gestão hoje sem dados, e dados é TI. E quem consegue reter talento em TI? Ninguém mais. Que o Google vem e leva, entre outros, a gente perdeu 10 grandes funcionários, tá? Só em um período de 6 meses. Então, preparar é difícil, qualificar e fazer entender a filosofia, reter é mais ainda. Mas eu concluo dizendo o seguinte, hoje, que me agrada muito é ver, de todos os setores, há um interesse gigantesco de trabalhar com a Unimed. E todos os que estão trabalhando na Unimed têm um prazer, um amor, ou seja, eles têm um apego àquela instituição, às vezes maior até do que o dono, tá? Em função do quê? Da forma como são tratados, da forma de oportunidade de crescimento dentro da empresa, da maneira humanizada com que são tratados, dos cuidados de descompressão que a gente tem. Ou seja, não é só o plano de saúde, que já é um dado importante que todos têm, o nosso plano gratuitamente, e a família. Essa cobertura é um dado interessante, mas é a forma de acolhimento que a instituição faz. Tá, deixa eu aproveitar aqui, a gente está aqui no Frente a Frente com o presidente da Unimed Brasil e com o presidente da Unimed, João Pessoa, uma oportunidade aqui singular da gente fazer aqui alguns... Para o brasileiro, o brasileiro que olha assim, para o plano de saúde, diz, olha, eu particularmente não prefiro ficar juntando dinheiro, eu não vou para o plano de saúde, fico juntando dinheiro, quando usar o particular, eu uso particular, se tiver algum sinistro maior aí, eu já tenho um dinheiro, enfim, já guardado ali. Ou para aquele que está no plano de saúde, dizendo, olha, é pesado, eu vou sair, eu vou deixar, enfim, posso até pagar, me esforço para pagar, mas vou deixar e vou preferir. O que é que vocês dizem? Qual é a leitura que vocês têm como gestores do Plano de Saúde Unimed, mas, enfim, também como médicos e como, enfim, cidadãos brasileiros? O que é que vocês dizem a esse brasileiro que tem esse pensamento? Que não está porque não quer entrar e o que está dizendo assim, eu vou sair porque é aumento em cima de aumento a cada ano. Como eu tinha me referido, o sistema suplementar, na verdade, é um mutualismo. Então, o próprio usuário se financia na assistência. Você tem um recurso que é vindo dos vários usuários que é usado para aquela assistência. O grande problema é que no dia a dia, enquanto você mantém um nível de saúde adequado, você tem um custo muito baixo de pequenos procedimentos. Mas uma internação ou uma complicação maior fica muito caro. E esse é o problema da gente ficar sem um amparo de um plano de saúde. Isso a gente vê tanto como gestor, mas também como cidadão. Quando você necessita de uma internação, a internação hospitalar é cara. Não é cara pela hotelaria, mas pelos recursos, medicamentos, exames,
e tudo mais que hoje a tecnologia nos permite. A saúde é cara porque ela foi feita para ser negócio caro, ou ela é cara porque, enfim, trata-se de um ramo específico e detalhado da indústria? À medida que a medicina evolui, ela se torna mais cara, porque novas tecnologias que vêm e tudo mais. Por outro lado, você tem um aumento da longevidade da população, um aumento da qualidade de saúde e de vida da população, isso acaba encarecendo alguma coisa. Existe, o que a gente observa, um grau de desperdício na saúde em torno de 30%. De utilizações assim, excessivas de consultas, de exames, e é isso que a gente tem que, num país como o nosso, buscar a melhor gestão disso. Esse usuário, de certa forma, encarece. É culpa do usuário, é culpa do médico, é culpa de uma estrutura, que aí a gente precisava, aquilo que eu também te coloquei como uma parceria público-privada, e tendo orientações mais padronizadas. Para frear isso. E talvez isso diminuísse um pouco esse custo maior. Além do que aquela segmentação que eu tinha dito também, Walter, de planos. Então, um idoso não tem que comprar um plano que tenha cobertura obstétrica, o outro não tem que comprar tal coisa. Então, você pode diminuir um pouco e ir aumentando a acessibilidade, que é a nossa preocupação. Eu vou dar uns dados aqui, tá? Nós comercializávamos plano de forma analógica, quando a gente entrou na gestão, tá? E hoje tudo é informatizado. Então, a gente tudo usa em tablet, todo o nosso caminho para isso. Toda a operação financeira também, 85% já está automatizada. Então, num dos projetos do nosso OKR, que é a Inclusão Digital Total, nós estamos avançando. Então, dentro desse processo de venda, nós criamos em 1 ano e meio 5 produtos, vamos lançar o 6º agora. E estávamos há 8 anos sem nenhum produto. Em 1 ano e meio criamos 6, 5, agora o 6º está saindo. Então, é essa segmentação que o presidente Omar fala. E aí eu vou fazer 2 dados assim, de exemplos, que ele falou muito bem, desse princípio de mutualidade. Quando um usa muito, o outro precisa não usar muito para poder a operação fechar. Tá? Então, eu digo sempre assim, quem faz um seguro de carro para bater na primeira esquina porque está com seguro? Não quer. Não, você faz para não usar. E se você tiver a chance de não usar e ter um desconto no próximo ano, você assim utiliza. Uma coisinha pequena, né? Tá, enfim. Qual o princípio que tem que mudar o conceito em relação à assistência à saúde? É promover saúde para prevenir doença, porque doença é cara. E saúde é desejado para todos e é mais barato. E quando você promove saúde, o Espaço Vida veio com esse conceito, e as ações nossas de atenção primária também, e a gente vai avançar para ter por busca ativa controle de pacientes de alto risco. Para que a gente quer fazer isso? Reduzir o custo, com isso reduz o sinistro, faço um cálculo autorial e a ANS me permite vender plano mais barato, e eu vendendo plano mais barato eu incluo mais pessoas do SUS, e eu tenho uma ação social bacana. Então, esse é um dos grandes papéis que o sistema Unimed tem executado, o que é melhorar a qualidade da assistência, abranger nosso hub para incluir outras ações que eventualmente estariam fora do nosso core business, fora do nosso foco de atuação, e com isso a gente consegue o quê? Reduzir o custo operacional e atrair mais pessoas. Aí, finalizando, uma pessoa diz, mas eu vou guardar meu dinheiro, com a consulta você está correto, mas se aparecer um câncer, que precisa fazer quimioterapia, se tiver um acidente, precisa fazer múltiplas cirurgias, internar em UTI, tu vai levar 200, 300 mil aí numa brincadeira de 30 dias. Então, a gente faz o seguro de um carro para não usar, mas se bater, o seguro corre até uma perda total. A gente faz um plano de saúde para promover saúde, promover a vida, ser parceiro e, junto com o médico, ter qualidade de vida e usar de forma racional seu produto, que é a assistência à saúde, que o plano dá. Então, se a gente entrar, todo mundo nessa lógica, quando o médico atua com pertinência, o plano oferece atenção primária até transplante e, de maneira geral, um conceito no usuário, que a atenção primária é artigo de luxo e que o melhor é cuidar da saúde que está em casa, de que da doença que está no hospital, eu acho que a gente chega nessa equação de transformação na saúde e ela ser mais sustentável e, com isso, acessível a mais pessoas. Tá certo. Acho que você convenceu aí uma parte aí, viu? Só com a verdade. Deixa eu perguntar sobre, do ponto de vista das iniciativas de cada cooperativa nos municípios do Brasil. As boas iniciativas, as boas práticas servem de referência
para as outras? Vocês conseguem socializar essas boas referências? Aí eu pergunto, doutor Omar, se sim, e se a Unimed João Pessoa já registrou aí, enfim, alguma referência, já foi inspiração para alguns movimentos no Brasil como um todo? Sem dúvida, porque a gente tem reuniões mensais do Sistema Nacional, das federações, né? E as federações têm reuniões com as suas Unimedes daquele estado. Compartilhando compartilhando todas as informações e buscando as melhores experiências para se aplicar. Então, por exemplo, esse centro que o Dr. Walter estava... Espaço Vida. O Espaço Vida, ele serve de exemplo para outras desenvolverem. Outras vão desenvolver uma outra coisa que vai servir para a Unimed João Pessoa desenvolver. E a gente faz um intercâmbio de soluções, de novas ideias com muita frequência. E procura manter esse nível e esse padrão nacionalizado. Se não me falha a memória, o Hospital Urquiza foi o primeiro hospital do Norte-Nordeste das Unimedes e foi um dos primeiros do Brasil, né, o hospital aqui. Então, serviu de referência, hoje nós temos 150 hospitais. Então, essa integração, e eu queria aproveitar e agradecer aqui a presença do professor Omar, nós tivemos ontem, na inauguração de mais uma unidade da Unimed aqui em Recife, visitando e prestigiando, integrando o sistema. Então, com as novas lideranças, que o professor Omar aí assumiu a liderança da Unimed Brasil, mas também outros colegas assumiram e são interligados a Seguros, a participação da CNU, Luiz Paulo, Elton e Adelcio, e há uma integração desse grupo para que a Unimed realmente seja vista como de fato ela é, um grande sistema focado na qualidade da assistência, com propósito e com valor, integrando e melhorando sua operação, para reduzir desperdício e melhorar a assistência em termos de eficiência. Tá aí. Bom, para a gente ir fechando, deixa eu aproveitar vocês dois também aqui e fazer a pergunta. A gente está na Paraíba aqui com um debate sobre a instituição do tal passaporte da vacina contra o Covid. A lei já foi aprovada na semana passada, sancionada pelo governador na semana passada, está em vigência. Qual é a opinião, doutor Omar, para começar, doutor Gosta? Depois a gente chega aqui... Vamos manter a hierarquia. Qual é a sua opinião, doutor Omar, em relação ao fato do Brasil poder criar mecanismos de certa forma, ou estimular, ou quem quiser usar a expressão, forçar a população à vacinação? O senhor é a favor ou contra? Bom, antes eu queria lembrar que o Brasil é um exemplo, com o Plano Nacional de Imunização, dessa cultura de vacinação. O nosso país é muito mais do que países desenvolvidos têm essa cultura e tem a oferta à população das vacinas todas. Eu particularmente não vejo problema nenhum em você ter o passaporte. Qual é o problema? Em pouco tempo também não vai, se todo mundo fizer o seu papel, não vai ter necessidade dele, porque todo mundo estaria vacinado. Então eu não vejo por que esse debate, essa colocação. Eu vim para cá de viagem, eu trouxe o meu, para que caso alguém... Para exibir com orgulho. Está aqui. Qual é o problema? Não vejo problema nisso. E tenho certeza que em pouco tempo isso é superado, porque o brasileiro vai buscar a vacina e vai ser todo mundo vacinado até o fim do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor Walter, quer discordar? Eu ando com o meu passaporte. Tá até dizendo, ele está na carteira ali, posso mostrar. Tá? 2 Coronavac e agora o reforço da Pfizer, que Exatamente. mostra que esse reforço heterólogo aumenta em 20 vezes a titulação de anticorpos. E eu fui exposto, tive o próprio Covid em abril do ano passado, tá? E fiquei de manhã, de tarde, de noite e de madrugada durante 14 meses, ininterruptos, dentro de uma UTI, com pacientes com Covid, que chegamos a ter 82 internados em UTI, 168 no nosso hospital Covid. Então, respirar mais Covid que eu, pouca gente. Então, digamos assim, essa exposição contínua a frações pequenas de vírus leva até uma imunidade celular através de complementos CD4, CD3, CD7, enfim. Mas o que eu queria chegar, vacina, qual é a boa? Aqui está no braço. Toda ela deve ser feita. Vacina não se discute. Discutir vacina, para mim, é um ponto passivo. Não tem que se discutir vacina. É a forma mais eficiente de prevenção. E vou refletir aqui o que o professor Omar falou. Nós somos exemplos de vacinação para várias doenças, inclusive doenças que só tinham aqui no terceiro mundo, que lá fora não tinha.
Então, a gente sempre foi exemplo para isso aqui. E agora o que aconteceu? Os Estados Unidos com uma expressão gigantesca de opções de vacina, mas eles tiveram a variante agora Delta de forma expressiva. Por que não aconteceu no Brasil? Duas teses se levantam, tá? A primeira que a gente tinha, na época que a variante Delta aconteceu lá, uma expressão grande da variante Gama aqui, que era a variante P1. Então, há uma guerra biológica aí, então prevaleceu a variante P1, que estava mais expressiva. E segundo, que existia uma imunização em rebanho ativa por exposição à doença, que também permitiu que isso não ocorresse aqui. E agora que a gente está numa fase de avanço excepcional da vacinação em todo o Brasil, estamos de parabéns nesse avanço, e nós estamos vendo os números só caindo. O que é que nos custa andar com passaporte? Isso é um respeito com as pessoas. Então, vacinar sim, passaporte sim, e retorno na economia sim, e manutenção por um tempo das medidas preventivas. A gente chegou de máscara aqui, estamos guardando a distância entre nós, é bom que isso seja referenciado, e por um tempo essa cultura vai ser incorporada, porque no Oriente se usa, eu estive na China em 2005, fazendo um curso lá durante 2, 3 meses, e usava máscara, todo mundo que tinha síndrome gripal. Então, um lugar de uma densidade populacional enorme, já tinha essa cultura. A gente não tinha no Brasil, só usava máscara no carnaval. Então agora a gente vai mudar esse conceito, tá, para respeitar o outro. Tá? É uma medida de atitude de respeito com o outro. Ah, mas eu não quero usar, é um direito meu. É verdade, é um direito seu para si mesmo. Se estiver sozinho, trancado num carro, no quarto. Agora, você lidando com outra pessoa é um respeito, é um ato de respeito. E a vacinação não se discute. Tá aí, doutor Walter, Unimed João Pessoa, doutor Omar, Unimed Brasil. Queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente. Seja muito bem-vindo sempre à Paraíba, doutor Omar. Muito obrigado. E eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar o doutor Walter e a Unimed João Pessoa pelos seus 50 anos. E também fazer uma homenagem no dia de hoje ao Dia dos Médicos que lutaram durante essa pandemia. Tá aí, nosso abraço todo, que bom. Gente, hoje, dia 18, segunda-feira, Dia do Médico. Um abraço a todos os profissionais de saúde aqui em nome do doutor Omar. Doutor Walter, muito obrigado pela sua presença aqui também. Só aplaudir que o presidente já falou, vamos manter a hierarquia. Bom demais, muito boa noite. A gente está ficando por aqui. Para você, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.